A noite em que deixei de ser o plano B. Meu nome é Eli, tenho 34 anos, e acho que se poderia dizer, sempre fui o irmão responsável, não o favorito, nem o rebelde, nem o prodígio, apenas aquele que chegava na hora, pagava as contas e lembrava do aniversário de todo mundo. Trabalho em finanças, moro sozinho e não costumo fazer muito alarde. Minha família, bem, eles são barulhentos, unidos de uma forma performática e muito bons em fingir que está tudo às mil maravilhas enquanto varrem os problemas reais para debaixo do tapete. Sempre fui meio que envolvido de perto, mas não totalmente abraçado. O tipo de cara que se convida para casamentos, mas nunca é chamado para as fotos. Crescendo, meu irmão Mason era a estrela. Carismático, inconsequente, sempre se metendo em algum tipo de encrenca, mas de alguma forma, ele sempre caía de pé. Ele tinha esse charme presunçoso que meus pais devoravam como doce. Mesmo quando ele largou a faculdade, torrou 2 empregos e acabou voltando para casa aos 28, eles ainda o defendiam como se ele fosse a segunda vinda de Einstein. Eu, por outro lado, paguei meus estudos, mantive o mesmo emprego por mais de uma década e ajudei a cobrir parte da hipoteca deles quando o horário do meu pai foi reduzido. Mas nada disso parecia importar, pelo menos, não o suficiente para me garantir um lugar na metafórica cabeceira da mesa. Ainda assim, nunca deixei que isso realmente me afetasse, ou pelo menos, era o que eu dizia a mim mesmo. Eu me mantinha discreto, enviava os cheques, respondia às mensagens, aparecia nos feriados e sorria diante das pequenas provocações que sempre vinham disfarçadas de piadas. Eli, você é tão sério. Relaxa, cara, é só uma festa. Ah, imaginamos que você estaria ocupado. Você está sempre trabalhando. Eu levava na esportiva. Acho que parte de mim esperava que, se eu continuasse aparecendo, um dia seria visto como parte da família, não apenas aquele que a financiava de longe. Essa ilusão se desfez no último outono. Começou com um jantar. Mason tinha acabado de ficar noivo de uma mulher chamada Brooke, que minha mãe já havia apelidado de um anjo absoluto, e meus pais decidiram dar um grande jantar de celebração em um restaurante chique na cobertura do centro. Não é o tipo de lugar que eles geralmente podiam pagar, o que, em retrospectiva, deveria ter me alertado. Recebi uma ligação da minha mãe algumas semanas antes. Eli, querido, ela disse naquele tom açucarado que usa quando quer alguma coisa, adoraríamos que você pudesse vir ao jantar de noivado de Mason e Brooke. Será uma noite tão especial. Claro, eu disse sem hesitar. Apenas me envie os detalhes. E se não for muito incômodo, ela acrescentou, baixando a voz. Esperávamos que você pudesse ajudar com a reserva. Apenas para segurá-la, nós te pagaremos de volta, obviamente. Eu deveria ter percebido naquele momento que nós te pagaremos de volta significava que eu nunca mais veria aquele dinheiro. Mas, como sempre, eu concordei. Liguei para o restaurante, reservei um espaço privado para 20 pessoas e dei meu cartão para o depósito. Eu não me importei. Na verdade, não. Era a noite de Mason. E talvez, apenas talvez, desta vez eu me sentiria verdadeiramente parte disso. Na noite do jantar, cheguei na hora certa, 7 em ponto. Vesti um terno escuro, camisa recém-passada, abotoaduras novas que eu estava guardando. Levei uma boa garrafa de champanhe para o casal e até imprimi um cartão personalizado com as iniciais deles. Quando cheguei à cobertura, a recepcionista me deu um pequeno aceno e gesticulou para a sessão privada. Respirei fundo e entrei. O espaço era lindo, luzes penduradas no teto, arranjos florais em cada mesa, uma banda de jazz suave tocando no canto. E lá estavam todos eles. Meus pais, Mason, Brooke, a família dela, alguns de seus amigos. Todos já com bebidas na mão, rindo, conversando, brindando. Sorri e me aproximei, esperando pelo menos um aceno de reconhecimento. Em vez disso, Mason se virou para mim com aquele sorriso presunçoso familiar. Ah, ei, ele disse, mal olhando para o champanhe na minha mão. Que bom que você veio. Então ele apontou para uma cadeira dobrável encostada de lado, perto de uma lixeira, nada menos. Desculpe, esta mesa é só para a família, ele disse, com uma simpatia fingida, mas tem um lugar para você bem ali. Eu realmente pisquei. Pensei que ele estivesse brincando. Olhei para minha mãe, que apenas me deu aquele sorriso apertado que ela usa quando não quer se envolver. Meu pai riu sem graça e levantou o copo. Brooke nem sequer olhou para cima. E então, como se fosse um sinal, algumas pessoas riram. Ri. Fiquei ali por um segundo a mais. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas minha garganta se fechou. Minhas orelhas estavam quentes. Senti como se tivesse 13 anos novamente, excluído de uma foto de grupo no casamento de um primo porque eu não encaixava na estética. Então eu fui até a cadeira, coloquei minha garrafa ao meu lado no chão e sentei sozinho. Nem tirei o casaco. O garçom veio e perguntou se eu estava com o grupo. Eu acenei silenciosamente. Ele não fez mais perguntas. Apenas me entregou um copo de água e seguiu em frente.
Fiquei lá por quase 2 horas enquanto eles riam, brindavam, abriam presentes. Vi meu irmão fazer um longo discurso sobre a sorte que tinha de estar rodeado de suas pessoas mais próximas. Vi minha mãe chorar quando Brooke a chamou de a melhor futura sogra que uma garota poderia pedir. Ninguém sequer perguntou se eu queria pedir algo. Eventualmente, a sobremesa chegou, algum tipo de bolo elaborado em camadas com flocos de ouro comestíveis. A banda tocava uma melodia lenta. O sol se pôs abaixo do horizonte, e percebi que nenhuma única pessoa havia olhado na minha direção nos últimos 30 minutos. Então a conta chegou. Observei o garçom caminhar em direção à mesa deles com uma pequena pasta de couro. Ele parou, olhou em volta, então olhou para o cartão de crédito registrado. Meu cartão. Observei-o dar alguns passos em minha direção. Com licença, senhor, ele disse baixinho. O total do evento é $3.218. Devo usar o mesmo cartão para o valor final. Todos na mesa se viraram para olhar. Meu irmão levantou uma sobrancelha. Ah, sim, ele disse casualmente. O Eli paga. O garçom olhou para mim, e eu sorri. Um sorriso calmo, lento e medido. Minha voz estava firme. Não é a minha mesa, eu disse, alto o suficiente para que todos ouvissem. Disseram-me que era só para a família. Houve um silêncio tão cortante que parecia que o ar havia se partido ao meio. A boca do meu irmão se abriu ligeiramente. Minha mãe franziu a testa, confusa. Meu pai sentou-se mais ereto. O pai de Brooke franziu a testa. O garçom hesitou. Senhor, o senhor fez a reserva? Sim, eu acenei. E paguei o depósito. Mas não estou com eles. Estou aqui. Na mesa lateral. Levantei-me lentamente, peguei meu casaco e apontei para a lata de lixo, onde eu pertenço, aparentemente. Quase se podia ouvir o pensamento coletivo de queixos caindo. Por um segundo, ninguém se moveu. O garçom ficou sem jeito entre as mesas, segurando a conta como se fosse radioativa. Meu irmão parecia que alguém o havia esbofeteado com um peixe. Os olhos da minha mãe se estreitaram, piscando entre mim e o cheque, tentando descobrir como aquilo havia escapado tão rapidamente dela. Espere, Eli, ela disse, a voz baixa e ligeiramente trêmula. O que você está fazendo? Dei de ombros. Seguindo o plano de assentos, mãe. Mason disse que esta mesa era só para a família. Presumi que isso significava que eu não estava incluído. Olhei para o garçom. Não comi. Não bebi. Não fui bem-vindo. Então não vou pagar. Não seja ridículo, Mason retrucou. O sorriso presunçoso se desfez em algo mais feio. É só uma brincadeira, cara. Leve na esportiva. Você sempre leva as coisas tão a sério. A sala ficou em silêncio. Até a banda de jazz parecia estar terminando em um acorde estranho. Todos os olhos estavam em mim. E pela primeira vez em anos, eu não estava me encolhendo sob eles. Sim, eu disse lentamente. Esse é o problema. Você acha que tudo é uma piada. Contanto que seja às custas de outra pessoa. Brooke parecia confusa, como se só agora estivesse percebendo que algo real estava acontecendo. Seu pai, um homem rígido de blazer que mal havia dito uma palavra a noite toda, lançou um olhar cortante para Mason. Você convidou este homem para o jantar de noivado de vocês e o sentou ao lado da lata de lixo? Ele perguntou, incrédulo. Mason zombou e olhou para minha mãe em busca de apoio. Ela se endireitou na cadeira e sorriu apertado. Não vamos exagerar. O Eli está sendo dramático. Ele sempre foi sensível. Quase ri. Essa era a linha de ataque dela. Sempre foi. Ele é apenas sensível. Ele está apenas cansado. Ele está apenas exagerando. Uma desculpa para evitar admitir que algo cruel havia acontecido. E que eles haviam deixado acontecer. O garçom pigarreou. Desculpe interromper novamente, mas o restaurante precisa processar a conta antes de fecharmos a comanda do espaço privado. Se o cartão em arquivo não for usado, precisarei de uma alternativa. Silêncio. Virei-me e comecei a caminhar em direção ao elevador. Foi quando meu pai finalmente falou. Eli,
Vamos. Você já pagou a metade. Você pode muito bem terminar de pagar. Parei imediatamente. Aquela frase, pode muito bem, quebrou algo em mim. Virei-me. Você está certo, pai. Eu paguei o depósito. Eu até liguei para 3 restaurantes para encontrar um com vista para cobertura, como Mason queria. Eu escolhi a data de acordo com a agenda de futebol dele. Encomendei arranjos florais personalizados porque mamãe disse que flores falsas pareceriam baratas nas fotos. Paguei o depósito não reembolsável de $500 sem piscar. E cheguei na hora, sozinho, de terno, para apoiar meu irmão. Dei um passo à frente, baixando a voz, mas não o suficiente para que não fosse percebido. E o que eu ganhei em troca? Uma cadeira dobrável ao lado de uma lixeira e um desculpe, só para a família, ponto. Virei-me para Mason. Então, agora você terá que resolver isso. Você e sua família de verdade. O rosto de Mason estava corado agora. O vermelho subindo pelo pescoço. Ele se levantou, tentando se inflar, mas isso apenas o deixava mais ridículo. Você está fazendo uma cena. Não, eu disse, estou traçando uma linha. E fui embora. Nem me preocupei com o elevador. Desci as escadas, cada passo batendo com adrenalina e descrença por eu realmente ter feito aquilo. Lá fora, o ar da noite me atingiu como um tapa, forte e revigorante. Afrouxei a gravata e continuei andando. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que não estava voltando. Eu pensei que seria o fim. Uma saída ousada, algumas desculpas desajeitadas depois. Talvez até uma tentativa meio desanimada de varrer tudo para debaixo do tapete. Mas o que eu não sabia era o quão profundas seriam as consequências daquele momento. Porque, mais tarde naquela noite, muito depois de eu ter chegado em casa, ainda de terno, ainda segurando aquela garrafa de champanhe fechada como um membro fantasma, meu telefone acendeu. Primeiro, uma mensagem de Mason, cara. Sério? Você não podia ter pago a conta e falado comigo depois? Depois, outra. Da minha mãe, você nos envergonhou na frente da família inteira da Brooke. Esse era o seu objetivo? Vingança. E então, uma ligação de um número desconhecido. Era Brooke. Oi, ela disse, a voz mais baixa do que eu já a tinha ouvido. Eu sei que a gente não se fala muito, mas posso te perguntar uma coisa? Claro, eu disse cautelosamente. Você realmente pagou por tudo? O depósito, as flores, tudo. Pausei. Sim. Houve um silêncio do outro lado. Eles disseram ao meu pai que você se ofereceu. Que foi ideia sua. Isso me parou. Eu nunca me ofereci, eu disse lentamente. Eles pediram. Eu disse sim. Eu não esperava nada em troca. Mas definitivamente não fiz isso para me exibir. Brooke suspirou. Bem, meu pai está furioso. Ele pensou que você se voluntariou como um gesto gentil. Mas agora ele está dizendo que não teria concordado com o restaurante se soubesse que estava sendo pago por alguém que eles basicamente empurraram para um canto. Não disse nada. Ele disse que Mason e seus pais o fizeram parecer um tolo. Outra pausa. Não estou ligando para me envolver, ela acrescentou rapidamente. Eu só queria que você soubesse. Agradeci e desligamos. Mas as consequências estavam apenas começando. Nos dias seguintes, as coisas escalaram mais rápido do que eu esperava, e não da maneira que minha família provavelmente antecipou. Começou com um grupo de mensagens. Sabe qual? Aquele grande grupo da família que geralmente acendia em aniversários e feriados com presentes reciclados, fotos borradas de comida e mensagens de sexta-feira feliz da minha tia. Eu não tinha ouvido um pio dele desde a noite do jantar. Mas de repente, ele voltou à vida. Mãe, Eli, precisamos conversar. Me liga quando tiver um minuto. Mason, você realmente estragou as coisas com a família da Brooke. Você nos deve um conserto. Pai, isso está saindo do controle. Apenas peça desculpas e vamos seguir em frente. Eu não respondi. Não era apenas sobre a cadeira.
Não era nem mesmo sobre a conta. Era sobre tudo que veio antes. Anos sendo tratado como contato de emergência, o motorista designado, a carteira de reserva. E agora que eu finalmente disse não, eles não sabiam o que fazer comigo. O que piorou, ou talvez melhorou, dependendo de como você olha para isso, foi que o pai de Brooke aparentemente não era do tipo que leva a humilhação levianamente. Pelo que eu soube através de um amigo em comum de Mason, um cara chamado Trent que sempre foi mais decente comigo do que a maioria deles, o Sr. Whittaker teve um colapso na noite seguinte ao jantar. Ele havia pago a escola particular de Brooke, a ajudou a iniciar sua empresa de marketing e aparentemente havia se esforçado para planejar uma temporada de noivado tranquila e elegante. Apenas para descobrir que o lado do noivo mentiu sobre quem pagou o local, tratou seu próprio membro da família como lixo e o deixou com metade da conta das bebidas depois que eu me recusei a pagar o resto. De acordo com Trent, o pai de Brooke disse algo no brunch no dia seguinte como: se é assim que eles tratam seu próprio sangue, o que acontece quando você se casa com eles? Ai! Os efeitos cascata atingiram Mason como um trem de carga. De repente, o planejamento do casamento estava em pausa. Brooke havia voltado para Recondo para um reset mental, e os painéis do Pinterest desapareceram. Minha mãe, em modo de controle de danos, me enviou um longo e-mail, não uma mensagem de texto, não uma mensagem de voz. Um e-mail de verdade, com o assunto paz. O corpo dele tinha 5 parágrafos de manipulação açucarada, tudo sobre como ela nunca quis me machucar, como ela nunca percebeu que eu me senti excluído e como significaria muito para a família se eu estivesse disposto a sentar com Mason e resolver as coisas. Mas em nenhuma parte daquela carta estava a palavra desculpe. Apenas, não percebemos, você entendeu mal, não vamos deixar uma noite boba destruir o vínculo que construímos. Fiquei olhando para essa última linha por um tempo. Que vínculo? Era o vínculo em que dirigi por 3 horas na véspera de Natal para levar presentes porque mamãe disse que Mason não estava no estado de espírito certo para comprar nada? Ou talvez o vínculo em que cancelei minha viagem para a Espanha 2 anos atrás porque papai precisava de cirurgia e eles não tinham dinheiro para uma enfermeira em casa? Ou o vínculo em que cocinei o empréstimo do segundo carro deles sem sequer ser perguntado 2 vezes? O mesmo carro que Mason pegou emprestado e nunca devolveu. Deixei o e-mail na minha caixa de entrada. Não respondi. 2 dias depois, minha tia Karen, irmã da mamãe, me ligou. Isso me surpreendeu. Ela não era exatamente calorosa e fofa, mas era afiada. Uma empresária de pulso firme, sem rodeios, que administrava sua própria empresa de design de interiores e sempre tinha um ar de julgamento mal disfarçado. Eu não falava com ela há mais de 1 ano. Ela disse. Fiquei sabendo do jantar. Claro que sim, eu disse, tentando manter o sarcasmo fora da minha voz. Não estou ligando para te repreender, ela disse rapidamente. Eu só quero dizer, bom. Já era tempo de alguém agitar as coisas. Isso me pegou de surpresa. Ela suspirou. Olha, eu sei como seus pais são. Sempre varrendo as coisas para debaixo do tapete. Sempre fingindo que as coisas são perfeitas, mas eles dependem demais de você há muito tempo. E Mason? Ele sempre se safou te tratando como um personagem secundário. Agradeço, eu disse baixinho. Mas por que agora? Porque agora os Whittaker estão envolvidos, ela disse, a voz seca. E sua mãe está em pânico. Ela me ligou ontem e perguntou se eu estaria disposta a te dar um jeito. Levantei uma sobrancelha. E o que você disse? Eu disse a ela que você não precisava de jeito. Você precisava de espaço. E que talvez seja a hora de eles aprenderem a funcionar sem te usar como andaime. Essa foi a primeira vez que senti que alguém da minha família realmente me via. Não como uma caderneta de cheques. Não como um saco de pancadas. Apenas como uma pessoa. Mais tarde naquela noite, recebi outra mensagem. Desta vez, de Mason. Mason. Irmão. O pai da Brooke acabou de cancelar o depósito do local do casamento. Disse que não estamos alinhados em valores. Conserte isso. Não, você pode me ajudar.
Não desculpe. Apenas conserta isso. E foi aí que percebi que ele ainda não tinha entendido. Ele ainda achava que eu era uma ferramenta em sua caixa de ferramentas. Uma válvula de pressão. Uma carteira com um batimento cardíaco. Então decidi finalmente consertar algo. Mas não da maneira que ele queria dizer. Naquela noite, acessei a conta compartilhada que eu havia configurado um ano antes. Aquela que Mason havia usado temporariamente enquanto estava desempregado. Aquela que ele nunca se deu ao trabalho de fechar, mas que tinha sua assinatura de academia e Spotify vinculadas. E silenciosamente movi os fundos restantes para uma nova conta poupança privada que eu havia iniciado. Não muito, apenas alguns milhares. Mas era meu. Fundos que eu havia deixado intocados por algum vago senso de lealdade fraterna. Então liguei para o banco e encerrei a linha conjunta completamente. Na manhã seguinte, Mason me ligou 4 vezes seguidas. E quando eu finalmente atendi, sua voz estava frenética. O que você fez? Eu não disse nada. Irmão, tenho um encontro com a Brooke hoje à noite. Eu ia levá-la àquele lugar que ela gosta e meu cartão está sendo recusado. Diz que a conta não existe. Eu sei, eu disse. Eu a fechei. Você o quê? Você não pode simplesmente. Eu posso, eu disse calmamente. Eu posso e eu fiz. Você me disse que eu não era da família, lembra? Você não pode usar meu dinheiro se eu nem sou permitido na mesa. Ele gaguejou por um segundo e mudou de tática. Qual é, cara? Não faça isso. Você está com ciúmes. Admita. Você sempre odiou que eu chamasse a atenção. Agora você está apenas fazendo birra porque o pai da Brooke ficou do meu lado. Eu ri. Realmente ri. Oh, Mason. Você realmente acha que ele está do seu lado? Houve silêncio. Então eu disse, não se preocupe, cara. Você vai dar um jeito. Você sempre dá. Talvez peça para a mamãe abrir uma linha de crédito no seu nome novamente. Ou talvez o pai da Brooke possa te ensinar a se virar sozinho. E desliguei. Eu não sei o que Mason fez depois disso. Mas algumas horas depois, meu telefone vibrou novamente. Desta vez, não dele. Era um e-mail. Da Brooke. Assunto: acho que precisamos conversar. Fiquei olhando para o e-mail de Brooke por um tempo antes de abri-lo. O assunto acho que precisamos conversar parecia o precursor de algo grande. Algo para o qual eu não tinha certeza se estava totalmente pronto. Mas a curiosidade e um estranho senso de encerramento me impulsionaram a clicar. Era mais longo do que eu esperava. Polido, mais pessoal. Formal, mas permeado com o tom de alguém que estava claramente se desfazendo. Ela começou dizendo que entendia o quão estranho o jantar havia sido e que não tinha percebido como eu havia sido tratado até que tudo desabou. Ela admitiu que não havia prestado atenção. Eu estava tão envolvido em planejar a noite perfeita, ela escreveu, que não parei para ver o quadro completo. Mas que seu pai estava furioso. Furioso não apenas por causa da decepção financeira, mas por causa do princípio. Ele disse que se eles podem humilhar publicamente alguém que apoiou financeira e emocionalmente a noite inteira, ela escreveu, então eu preciso reconsiderar seriamente com quem estou me casando. Brooke não economizou palavras. Ela disse que Mason havia minimizado tudo no início, chamando de um pequeno mal-entendido. Mas uma vez que seu pai lhe mostrou as capturas de tela da fatura do restaurante, que ele havia solicitado um detalhamento do gerente, a mentira começou a desmoronar. Mason havia dito a ela que eu insisti em pagar. Que eu não queria sentar na mesa principal porque era introvertido. Que saí cedo porque tive uma emergência no trabalho. Mas, uma vez que eu mesma conversei com o garçom, sim, liguei para o restaurante, ela escreveu, a história desmoronou completamente. Então veio a parte que eu não esperava. Eu terminei o noivado ontem à noite. Eu pisquei. Ela explicou que não era apenas o jantar. Que toda a situação havia revelado comportamentos que ela havia desculpado anteriormente. O direito casual. A maneira como Mason falava de mim pelas minhas costas.
A maneira como suas preocupações eram constantemente minimizadas. Ele ficava dizendo que você estava exagerando, ela disse. Mas, honestamente, você é o único que reagiu com alguma dignidade. Ela terminou o e-mail com uma pequena nota. Não estou escrevendo isso para me colocar contra Mason ou para arrastá-lo para um drama. Eu só queria que você soubesse. Eu vejo agora. E lamento não ter visto antes. Fiquei sentado ali por um longo tempo, relendo. Não porque eu não acreditasse, mas porque eu não estava acostumado a ser acreditado. As semanas seguintes foram estranhamente silenciosas. O grupo de mensagens da família morreu completamente. Mason tentou ligar mais 2 vezes, mas depois que eu não atendi, ele parou. Soube, por boatos, que ele havia voltado a morar com os pais. Brooke devolveu o anel. O pai dela enviou um aviso oficial de cancelamento para o local do casamento e fornecedores. Alguns dos antigos amigos de Mason desapareceram completamente. Aparentemente, alguns deles estavam se aproveitando das conexões da Brooke. Pensei que seria isso. Que tudo simplesmente se acalmaria no silêncio. Mas então, em uma manhã de domingo, bateram na minha porta. Era minha mãe. Ela estava na minha varanda da frente, com um cardigã comprido, segurando uma tigela de lasanha como se fosse uma oferenda. Seus olhos estavam inchados, sua maquiagem fraca. Não disse nada. Apenas abri a porta um pouco e esperei. Trouxe o jantar para você, ela disse. Não peguei. Eu só queria conversar. Sem desculpas. Essa parte me surpreendeu. Deixei-a entrar. Ela sentou-se à minha mesa da cozinha como costumava fazer quando eu era criança, os mesmos dedos nervosos, o mesmo sorriso forçado. Mas desta vez, sem passividade e agressividade. Senhor, você está apenas cansado. Sem ele não quis dizer isso. Ela pigarreou. Devo-lhe um pedido de desculpas. Cruzei os braços. Apenas um. O rosto dela se contraiu, mas ela assentiu. Justo. Provavelmente mais de um. Ela respirou fundo. Eu não vi. Não porque não estivesse lá, mas porque eu não queria ver. Mason sempre foi barulhento. Ele ocupa espaço. E você nunca pediu nada. Você apenas fazia. Você resolvia as coisas. Você aparecia. Acho que começamos a tratá-lo como uma rede de segurança. Algo que assumíamos que estaria sempre lá. Essa é a coisa sobre redes de segurança, eu disse. As pessoas só olham para elas quando estão caindo. Nunca quando estão subindo. O lábio dela tremeu. Ela olhou para as mãos. Seu pai e eu estávamos errados. Deixamos Mason se safar de muita coisa. Deixamos ele te tratar como menos. Permaneci em silêncio. Eu sei que não posso fazer isso. Sei que uma lasanha e um desculpe não vão consertar anos de desequilíbrio. Mas eu só queria que você soubesse. Eu vejo agora. E sinto muito. Eu a observei por um momento. Pela primeira vez na minha vida, ela não estava desviando ou se esquivando. Ela não estava defendendo Mason. Ela não estava me dizendo para baixar a voz ou superar isso. Ela estava apenas sentada ali, assumindo. Assenti lentamente. Obrigado. Não conversamos muito depois disso. Ela deixou a lasanha. Eu a acompanhei até a porta. Ela não me pediu para perdoar Mason. Ela não me pediu para ligar para ele. Ela apenas disse, cuide-se e foi embora de carro. Depois disso, as coisas não se repararam magicamente. Mas também não pioraram. Meus pais começaram a enviar mensagens individuais em vez de mensagens em grupo. Mensagens curtas. Respeitosas. Minha mãe me convidou para o Dia de Ação de Graças em alguns meses. Só se você se sentir à vontade, ela disse. Ainda não decidi se vou. Mason, pelo que ouço, voltou a trabalhar em meio período em alguma startup que ele odeia. Morando de graça. Evitando contato visual com espelhos, provavelmente. Ele não me procurou novamente. E estou bem com isso.
Quanto a mim, comecei a fazer mais com meu tempo. Fiz a viagem adiada para a Espanha. Comprei um novo conjunto de fones de ouvido com cancelamento de ruído. Li livros sobre limites, sobre dinâmicas familiares, sobre força silenciosa. Comecei até a fazer terapia, e não porque estava quebrado, mas porque percebi que a cura não vem de esperar que outra pessoa diga desculpe. Ela vem quando você olha para seu próprio reflexo e diz, você merece coisa melhor. E você a deu a si mesmo. Então, não, eu não paguei a conta naquela noite, mas finalmente cobrei anos de dívida silenciosa, e pela primeira vez na minha vida. Eu não estou sentado ao lado da lixeira. Estou na minha própria mesa, e essa mesa é suficiente.